Segundo o teísmo clássico, de tradição tomística, sobretudo, tudo que existe é parte da criação de Deus, deve a sua existência ou em razão dos próprios princípios de sua natureza, ou em razão de algo externo, extrínseco. Isso porque nas criaturas a sua existência não se confunde com a sua essência. Logo, para evitar uma regressão infinita de seres onde existência e essência não são idênticos, é preciso que haja um ser cuja existência se confunda com a essência. Logo, esse ser, que é o Deus do teísmo clássico, tem existência necessária. Mas, ora, se em Deus a sua existência advém ali da sua própria essência, logo, a essência como algo que fundamenta essa existência já tem que existir antes. Mas como a existência de Deus pode vir antes da existência de Deus, já que a sua existência deriva diretamente da sua essência, mas se deriva da essência, a essência para causar algo tem que existir antes, logo deve haver uma existência antes da própria existência que é causada. Agora, é claro que o tomista vai me responder, vai me objetar, afirmando que há, no âmbito da simplicidade divina, uma radical identidade entre essa existência e essência. E assim, essa plena simplicidade, essa plena identidade resolveria, talvez, esse problema que eu trouxe. Por ora, eu vou me esquivar das objeções que eu faço, que eu costumo realizar à doutrina da simplicidade divina, e vou apenas enfatizar o seguinte, que ainda que, por princípio de caridade, a gente conceda que em Deus existência é idêntica à essência, contudo, a existência não é existência em si. O que existe sempre é algo, porque algo existe, algo se difere do nada. Portanto, perceba que uma plena identidade, uma plena simplicidade é um pouco complexo, né? Porque o que existe é algo, o que se difere do nada é algo. Logo, algo existe. E aqui nós temos ilustrado, nesse algo que existe, uma composição. Logo, a minha objeção se mantém. A existência, de alguma maneira, se difere dessa essência, que é esse algo, de modo que se a existência está contida já nesse algo, de alguma maneira esse algo já existe para promover essa existência, portanto já precisa existir antes da própria existência, o que é um absurdo. Mas tudo bem, vamos fazer uso aqui de mais um princípio de caridade e conceder também esse ponto, que a radical identidade em Deus se ilustra numa ausência completa de composição. De fato, a existência se confunde de maneira radical com a essência. Ora, podemos dizer que seria uma espécie de pura existência, mas aqui o problema ele se mantém, porque a existência, ainda que seja pura existência, ela é alguma coisa. A gente não pode simplificar demasiadamente Deus, porque daqui a pouco Deus não se difere do nada. A existência de Deus como pura existência é alguma coisa, se difere do nada, por exemplo. Logo, essa existência existe como algo. E, de novo, nós deslocamos o problema da minha objeção anterior para essa fase do nosso diálogo. Se a existência existe, ainda que como pura existência, ainda assim vem a pergunta, em virtude de que essa existência existe? Porque não pode ser em virtude do nada, e nem em virtude de algo extrínseco. Também não poderia ser em virtude de uma essência que se distinguiria desse nada, mas em virtude de si próprio. É como se a existência pura em Deus trouxesse a si mesmo metafisicamente para a existência. De alguma maneira, percebam que o problema persiste. E alguém poderia objetar, mas a existência de Deus é a própria existência, ela não depende de si, ela simplesmente é. Contudo, não deixa de ser verdade que essa existência em si, pura, tem o poder, de alguma maneira, de simplesmente existir necessariamente e se diferir do nada, pois se fosse qualquer outra coisa existente na realidade, não teria esse poder de ser ela própria, de existência necessária. Logo, é verdade que ela tem o poder em razão dela própria, visto que se não fosse ela a existência,
não haveria esse poder de existência necessária, de existência pura. Ou seja, essa existência existe em razão dessa existência. É como se algo desse a si próprio o poder de existência. Portanto, se mantém a minha objeção. Essa existência existe em razão dessa própria existência, de modo que a existência precisa, logicamente, já existir para ser a origem do poder de autoexistência necessária dessa existência pura. Agora, é claro que algum tomista poderia me perguntar, mas Ari, se isso é um problema para a existência de Deus, por que não seria para a existência da matéria? Ocorre que muitos de nós não vindicam que a existência de algo depende de alguma outra coisa. Porque se você tem esse entendimento de que a existência ela se deriva de outra coisa, a não ser que a existência se confunda com a essência, você nunca vai sair dessa necessidade da existência continuar dependendo de alguma coisa, mesmo que você traga uma doutrina de simplicidade onde a existência se confunde com a essência, porque ainda assim há uma dependência, ainda que seja a existência em razão de si próprio, o que traz os absurdos que eu já citei. Ocorre que alguns de nós naturalistas adotamos a tese da inércia existencial como explicação da persistência da existência de uma classe, por exemplo, específica de entidades concretas, temporais, portanto naturais. Nós não ilustramos a existência de objetos concretos, fundamentais, como dependente metafisicamente de alguma outra coisa. De maneira bem ilustrativa, no fim das contas, apenas descrevemos a inércia existencial como simplesmente a tendência de algo simplesmente não deixar de existir na ausência de fatores suficientemente destrutivos que possam ter o poder ali de afetar a existência desses objetos concretos. Portanto, isso mantém de maneira espontânea, digamos assim, a persistência de algo sem a necessidade de uma causa de sustentação extrínseca. E se você tomista disser, pronto, Deus também existe dessa maneira. Ocorre que, se a existência de Deus pode ser explicada no âmbito da tese da inércia existencial, logo, há uma admissão de que é uma tese que funciona. Portanto, nós naturalistas não precisamos vindicar por uma entidade extrínseca ao mundo natural, se eu posso simplesmente utilizar essa tese para explicar a matéria no seu domínio mais fundamental, uma vez que nós estaríamos concordando que essa tese da inércia existencial funciona. Logo, porque eu, naturalista, não adotaria a tese para explicar a matéria uma classe específica de objetos concretos temporais. Então, deixo aqui, através deste singelo vídeo, um desafio respeitoso e cordial aos colegas tomistas, para que eles possam trazer ali suas objeções. Será um diálogo interessante.